Pais amados, glória a Deus, estamos aqui para a terceira e última ministração desse módulo, onde nós estamos falando dos três inimigos do cristão, do Filho de Deus, podemos colocar num certo sentido também os três inimigos das pessoas em geral, A diferença é que nós cristãos temos o entendimento, ou quando nos convertemos a Jesus, quando vamos até Jesus, como a palavra diz, lá em 2 Coríntios capítulo 2, o véu é arrancado dos nossos olhos, quando aceitamos a Cristo. Quando ouvimos a mensagem do Evangelho, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos e nos arrependemos, esse véu é tirado e nós temos uma visão clara desses nossos três inimigos. Falamos sobre o mundo, o sistema, sempre quando a Bíblia está falando do mundo, ela fala mais do sistema, das pessoas que habitam no mundo, que estão desobedientes à palavra de Deus, estão debaixo do governo do inimigo, Falamos sobre a questão também da carne, a nossa natureza humana, que ela se distancia de Deus. A nossa carne ela não quer se submeter a Deus. A carne é egoísta, insubmissa. E a Bíblia diz que a nossa natureza humana é irreconciliável. Precisamos ouvir o Evangelho, nos humilharmos e se arrepender para, de fato, nos tornarmos nova criatura. E agora o terceiro e último inimigo, o diabo. O diabo e os seus demônios, É sobre ele que nós vamos falar hoje, o nosso terceiro inimigo. É um pouco intencional nessa linha, Porque geralmente nós nos preocupamos muito com o diabo. E são dois extremos, Ou nos preocupamos demais ou o negamos totalmente. E nenhum nem outro está correto. Não podemos negar a sua existência, mas também não podemos dar a ele todo o poder. Por quê? O diabo opera através da desobediência do ser humano. E na vida do cristão também, do nascido de novo, ele tem que tomar muito cuidado, porque ele pode estar operando, segundo os desígnios do inimigo e ser oprimido pelo inimigo, por causa do pecado. Temos que tomar muito cuidado, não é porque nascemos de novo, se nós não nos mantivermos na palavra e na obediência, estamos suscetíveis ao inimigo, aos seus ataques. Mas vamos lá. Então, querido, esse nosso terceiro inimigo, ele é real. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo é o nosso adversário e ele está como leão rugindo ao nosso redor. Então, assim, para aquelas pessoas que não acreditam, que podem até dizer que isso é história, que isso não é real, aqui está o que a Bíblia diz. Nós falamos até um pouco sobre a questão dos amilenitas, dos que não acreditam no milênio, Eles creem que o diabo não está atuando, ele está amarrado. Mas o que a Bíblia diz que existe alguns demônios que estão amarrados. Pedro fala isso, Os amilenistas, eles creem nisso. Mas, se nós formos ver a Bíblia, se nós formos ver a história da igreja, se nós formos ver os evangelhos, nós vemos o embate do Senhor contra o diabo e os seus demônios, e os apóstolos também. Então, ele é real, Então não é um assunto preferido de nós, nosso, Nós não gostamos muito. Por quê? Porque geralmente, querido, nós nos prendemos mais nas manifestações demoníacas. É aquilo que nós chamamos popularmente de endemoniados, E numa linguagem mais técnica, mais bíblica, é endemoniamento. Então, nós nos prendemos muito sobre essa manifestação do diabo. E alguém já disse tempos atrás que a grande estratégia do inimigo hoje não é tanto endemoniar as pessoas, mas ganhá-las pela mente, A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 2,11 que não devemos desprezar os ardis de Satanás. Então, Satanás é muito ardiloso, ele é um planejador de excelência, estrategistas. Então, quando muitas vezes nós estamos preocupados com o endemoniamento das pessoas, o diabo está jogando as suas setas inflamadas na nossa mente. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Tem um livro que eu gosto muito, um livro bem antigo, de 2003, que são os 3 campos de batalha. E o autor, ele usa uma situação muito interessante quando ele diz que Jesus foi crucificado no Gólgota. E Gólgota significa o quê? Lugar de caveira.
Então ele mostra ali, ele usa essa semelhança, essa ilustração, para dizer que não adianta nós termos Jesus nos lábios, mas não termos Cristo, né, crucificando a nossa alma e muitas vezes o nosso pensamento. Não é? Pode-se dizer também que como a alma é a nossa vontade, as nossas emoções e o pensamento, acredito, é a sede disso. Então por isso que a Bíblia diz que não devemos nos conformar com este século, com este mundo, com estes ensinamentos. Então é muito interessante levar todo o pensamento cativo até a Cristo para que o diabo não tenha vantagem sobre nós. Perdão, amargura, santidade são atitudes que nós precisamos preservar e decidir ter, não é? Nós devemos revestir do novo homem, que é Cristo Jesus, reconhecer que somos pecadores, nos humilhar e pedir que a graça de Cristo nos liberte. Então, a Bíblia declara que a origem do mal não foi por acaso ou fatalismo. A origem do mal foi pela desobediência do homem. Mas também podemos ver, segundo a Bíblia, lá em Isaías capítulo 14, versículo 12 a 15, Ezequiel capítulo 28, do versículo 12 a 18, que o diabo, antes lá, né, a origem do mal teve na rebelião de Satanás. Então, a gente se prende muito nessa questão, não que o diabo ele foi responsável pela queda do homem. O homem optou crer, o diabo só sugeriu, ele só tentou. Né? Tudo era perfeito, ele deu uma ideia, ele se aproveitou da concupiscência do homem, né? Da vontade de se tornar Deus, do fruto da árvore que era agradável para adquirir conhecimento, o diabo só sugeriu. E ele continua fazendo isso. Os demônios são uma parte dos anjos que Satanás levou em sua rebelião. Se nós pegarmos a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, se você pegar do 4 até o final, se não me engano 17, você vai ver a batalha que foi travada, né? Ali está falando do dragão e a mulher é a igreja, o dragão é Satanás, e na sua rebelião houve um confronto no céu, né? E dentro desse confronto, eu sempre me confundo aqui com Miguel, né? Ele expulsou Satanás e um terço dos anjos. Está aqui, ó, Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Olha o que ele diz: sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher. Então assim, foi dentro dessa batalha, que essa foi Miguel. Versículo 7, houve então uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Então ele foi expulso e veio para a terra. Então ele opera nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 12, você pode dar uma lida lá até o versículo 3. Os nomes de Satanás: Satanás, diabo, tentador, Beuzebu, Belial, antiga serpente, grande dragão, leão que ruge, Deus deste mundo ou Deus deste século, maligno, Apolion, príncipe deste mundo e da potestade do ar, assassino, mentiroso e pai da mentira. Então esses são os nomes que a Bíblia dá ao diabo. As estratégias satânicas, né? Nós temos que estar muito atento a isso. Nós temos que desenvolver um relacionamento de intimidade com Jesus, e esse relacionamento deve nos levar à obediência da palavra, para nós estarmos atentos às estratégias malignas, né? O maligno é forte, mas acima da sua força está a sua inteligência. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. 2 Coríntios 2, 11. Vamos dar uma lida aqui, rapidinho, para você depois resumir o que você entendeu com as suas palavras, tá? Sobre esse terceiro inimigo. 2:11, olha o que ele diz: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Qual o contexto que Paulo fala isso? Na sua primeira carta aos Coríntios, ele repreende o pecado de um irmão. A igreja estava em desobediência, né? O fermento estava levedando toda a massa. O pecado de um contamina toda a igreja. Então, essa pessoa foi advertida e automaticamente ela estava isolada, impedida da comunhão. O que Paulo fala agora? Que eles deveriam o quê? Aceitar essa pessoa. Ela foi confrontada, né? Ele está dizendo isso, né? E agora ela devia ser perdoada e consolada.
Porque essa falta de perdão, o diabo ia aproveitar essa falta de perdão e ia criar as suas artimanhas. O diabo ele trabalha muito nos relacionamentos, querido, quando nós não perdoamos. É um prato cheio para ele. Então, o diabo é forte, mas acima de tudo ele é inteligente. Então, o que são suas tramas? Propósito, sentido mal. Ele cria a ilusão de satisfação, dá a sugestão e depois traz a condenação, que resulta em morte. Né? Formas que ele trabalha: ignorância e cegueira, mantém as pessoas na ignorância de seus métodos. A incredulidade produz a cegueira, que é a luz correta para a sua ação. Né? Quando não cremos na palavra de Deus, nós estamos dando muita ênfase ao inimigo. Né? O ser humano, ele não obedece à palavra, então ele está na ignorância e na cegueira. Outra coisa: engano, ilusão e valores invertidos. Para enganar as pessoas, criando uma ilusão de satisfação, tenta impedir as pessoas de fazer a vontade de Deus e apenas ficar na vontade da carne. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 23, quando Jesus repreende Pedro, quem que Jesus repreende? Satanás. Pedro havia andado com Jesus, estava com Jesus, usado por Jesus, mas não entendeu os ataques do inimigo na sua mente, na sua alma. Jesus falou que é para a cruz, né? Então, Pedro, motivado ali por uma falsa ilusão, e a Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz. Muito cuidado com que a gente ouve falar sobre amor, que não está fundamentado na palavra. O apóstolo João diz que nisto consiste o amor, que obedeça aos seus mandamentos. Amor que não obedece aos mandamentos de Jesus é ilusão, e essa ilusão muitas vezes pode ser instigada pelo inimigo. A armadilha de torcer as escrituras. Jesus, quando estava no deserto, tentado pelo diabo, qual arma que o diabo usou para destruir Jesus? A Bíblia. Se nós pegarmos Mateus capítulo 4, nós vamos ver isso. Temos que tomar muito cuidado como nós usamos a Bíblia e como a Bíblia fala conosco. Porque o diabo, com a sua sutileza, ele pode jogar um pensamento na nossa mente usando a Bíblia. Por isso que nós temos que ler a Bíblia com sabedoria, estar próximo de pessoas que podem nos ajudar e nos discipular. Outra coisa que o diabo ataca, querido: prender o crente só no sobrenatural, né, dos milagres e na prosperidade. Mateus 7, 21 diz o quê? Naquele dia muitos me dirão: no teu nome falei em línguas, operei milagres, fiz isso e aquilo, e Jesus vai dizer: não vos conheço. O anticristo vai operar muitos milagres, viu? Muitas vezes a nossa sede por milagre é maior do que a obediência a Cristo. O foco do evangelho é arrependimento, nascer de novo e salvação. Milagre é consequência, tá? Milagre é fé. A nossa fé, ela tem que nos levar à obediência. Muitas pessoas, no desejo do milagre, de ver o sobrenatural, se entrega à bruxaria, se entrega à macumbaria, se entrega ao espiritismo, não é? E o diabo se aproveita disso aí. O ataque à defesa do cristão: ter uma boa compreensão bíblica, com o enchimento do Espírito Santo, pode levar o cristão a saber como atacar e se defender dos ataques malignos, não é? Então, olha o que a Bíblia diz aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 10 e 13. Marcos, capítulo 1, versículo 10 e 13. Vamos dar uma lida aqui, rapidinho, para você ter um entendimento de como se comportar diante dessa batalha. Diz assim: assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos serviam. Primeira coisa, Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, né? Então assim, ali existem princípios de Jesus. Jesus se submeteu a João Batista. João Batista fala: eu que tenho que ser batizado a ti, e o Senhor vem até a mim. Jesus falou: é necessário que aconteça assim. Então, muitas vezes nós perdemos a batalha com o inimigo por falta de submissão. Segunda coisa, enchimento do Espírito Santo. É indispensável, né? Então, isso são estratégias que nós usamos nessa batalha. Outra coisa, muitas vezes o Espírito Santo pode nos levar a tomar uma posição de ataque, amarrando o inimigo. Quando nos submetemos a Deus, a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8,
que antes de resistir o diabo, nós temos que fazer o quê? Se submeter a Deus. Querido, muitas vezes nós queremos resistir o diabo, amarrar o diabo, mas não estamos nos submetendo a Deus. E aí a gente perde a batalha. Nós só venceremos a batalha de resistência e de ataque quando cumprimos o que está escrito em Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, tá? É o primeiro passo. O que é se submeter a Deus? Viver em santidade, na palavra, na santidade que Cristo produz, que o Espírito Santo nos leva, ouvir o Espírito Santo todos os dias, não entristecer o Espírito Santo, não sair do rebanho. Então, quando nós temos essa postura, muitas vezes o Senhor vai nos levar, motivado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, a amarrar o valente. Temos poder para amarrar o valente? Sim, mas precisamos, acima de tudo, estar submissos a Deus. Não dê lugar ao diabo. Efésios 4:27, ele diz o quê? Irai-vos, mas não pequeis. Quando a gente não resolve a nossa ira, quando a gente não resolve os nossos relacionamentos e da maneira correta, a gente está dando lugar ao diabo. Dê uma lidinha lá em Efésios 4:27. E outra coisa, quando o inimigo vier nos atacar, nós temos que assumir a nossa posição de Gálatas 2:20. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A nossa santidade é produzida pelo sacrifício de Cristo na cruz. Isaías 53 diz que ele levou sobre si todo o nosso pecado. Para que o quê? Para que agora a gente não viva mais no pecado. Mas Cristo vive em nós. Então, hoje, quem domina a nossa vida, quem tem que dominar a nossa vida, não é mais o pecado, mas é Cristo. Então, com essas atitudes, né, e muitas outras, né, que nós devemos ter, né, tomar cuidado para que a luz que está em nós, nos nossos olhos, não se torne trevas. Cuidado com o que você vê na internet, cuidado com o que você vê na televisão, cuidado com o que você fala, né? Não deixe o orgulho tomar conta. O diabo, ele ama o orgulho. Pessoas orgulhosas, independentes, que não dependem de Deus, que andam sozinhas, são pratos cheios na mão de Satanás. Então, e nunca andar na carne, né? Não ande na carne. Deus quando amaldiçoou Satanás, falou, você vai viver do pó da terra. O que é o pó da terra? Simboliza a nossa natureza humana. Então, querido, finalizando, o diabo é real. Ele já foi vencido na cruz. Agora nós temos que nos posicionar, submetendo a Deus e resistindo ele, fundamentado na palavra, usando a autoridade que o Senhor nos deu, não é? Não só na nossa vida, na nossa casa, no ministério. Tudo isso dentro da palavra de Deus. Então, essa nossa última aula, você vai fazer um resumo das três. Primeiro, o mundo. Segundo, a carne, nossa natureza humana. E o terceiro, o diabo. São esses três inimigos. Vai fazer um resumo só, num arquivo só e me envie. Amém? Deus abençoe você e firme e forte no Senhor Jesus.